Galera, beleza? Tô de volta. Vamos lá, algumas coisinhas aqui que eu encontrei pra gente refatorar antes de continuar. A primeira coisa foi, eu coloquei o index aqui pro caso de uso do domain. Eu acabei colocando o index no lugar errado. Eu queria colocar esse index aqui dentro da pasta do use cases, não na raiz. Tanto que você vai ver aqui que o meu import do caso de uso está vindo direto do @domain. Então vou só colocar esse arquivo aqui para dentro do use cases. Vou salvar isso aqui. E aí, automaticamente ele já altera para mim aqui nos arquivos. Perfeito. Vamos lá. Deixa eu limpar aqui embaixo e vou rodar npm teste. Beleza, continua passando. Então vamos comitar isso aqui. Git c. Vou botar aqui change index for domain use cases folder. Ok. O que mais que eu vou fazer aqui? A gente, se reparar, a gente está fazendo esse mock aqui na mão. Então seria legal se a gente utilizasse o faker para isso. Então, ao invés de eu ficar gerando valores aqui aleatórios na mão fixos, a gente usa o faker. O faker vai ficar alternando esses valores aqui. Isso aqui pode ser que ajude a gente a pegar um bug. Então vou fazer um split aqui embaixo para não parar meu teste. Na verdade eu vou até fechar isso aqui. Vamos rodar pelo terminal externo. Vou rodar aqui um npm install como desenvolvimento o faker. E vou instalar também o @types do faker. Beleza, já foi. E vamos lá. Aqui nesse arquivo, inclusive, vou aproveitar logo esse refactor e já vou colocar isso aqui num arquivo separado. Então vamos lá. Dentro do data layer, eu vou criar aqui um novo arquivo. Vou criar um folder testes. E dentro de testes eu vou criar um novo arquivo e eu vou chamar ele de save purchases.ts. Então tudo que tiver relacionado ao save, eu posso inclusive botar só purchases aqui. Então tudo que tiver relacionado ao save ou o load do purchases eu vou botar aqui dentro. Então vamos lá, o que a gente tem hoje é esse mock do Cache Storage Spy. Bem, eu nem sei se esse nome que eu criei aqui ficou bom porque... a gente tem o mock purchases, isso aqui com certeza eu posso colocar dentro desse arquivo. Faz sentido. Aqui, vou inclusive renomear ele, vou chamar ele de mock purchases. Então qualquer tipo de mock que seja relacionado a compras eu vou colocar aqui dentro. E aqui eu vou colocar um export nisso aqui. Ele precisa importar esse caso de uso. Beleza? E é basicamente isso. E além disso, aqui dentro eu vou fazer o import do faker. E aqui, ao invés de valores marretados, a gente vai usar aqui o faker.random. Por que ele não está reconhecendo? Ok. Para usar o faker, a gente precisa usar o ES-Module-Interop no TypeScript config. Então, precisamos colocar isso aqui, a gente coloca na hora. Então, vamos colocar aqui como true, é uma exigência aqui da biblioteca deles. Provavelmente porque essa biblioteca internamente não deve fazer um export default disso aqui por padrão. E aí a gente precisa fazer essa ES-Module-Interop. Ele serve justamente para dar compatibilidade para bibliotecas que não usam o import e o export e elas não fazem o export default. Para elas funcionarem diretamente com biblioteca que usa o require, na verdade, e o export, para ela funcionar direto com quem usa o import, sem eu precisar pegar o ponto default, a gente precisa usar esse módulo. E agora sim, eu vou usar aqui o faker. E aqui eu vou usar um random.id. Então ele vai gerar um ID aleatório, tanto no primeiro caso quanto no segundo. O date, a gente pode usar o faker.date.recent. Então, ele vai pegar uma data recente qualquer. E aqui a gente usa o faker.random.number. Show.
Com isso, esse mock aqui vai ficar bem mais aleatório. E vamos lá. Agora a gente colocou isso aqui num arquivo separado. Eu vou inclusive colocar um arquivo index.ts na pasta raiz do testes. E aqui dentro eu vou fazer esse export asterisco from mock purchases. Então, vamos exportar isso aqui tudo de um lugar só. E agora, aqui dentro, a gente não tem mais esse mock. Vamos fazer aqui um import agora, que é o mock purchases. A gente vai pegar isso aqui do @data/testes. E vamos ver. Vou salvar aqui. Vou parar o teste. Vou rodar de novo. E show de bola. Continua passando. Então isolamos esse arquivo aqui esse código num arquivo separado e já colocamos o faker para ele ficar um pouco mais realista esse teste. Então beleza, vamos comitar isso aqui, git c, vou botar aqui ensure, na verdade vou botar ensure não, vou botar só change mock purchases to use faker. E aí para finalizar agora esse refactor, eu vou colocar também o cache storage spy num arquivo separado. Então o que eu vou fazer? Eu vou criar um outro arquivo dentro de testes e eu vou chamar ele de mock cache. Então tudo que tiver relacionado a cache eu posso botar aqui dentro. Cadê o meu arquivo de produção? Esse aqui. Vou recortar isso aqui tudo e vamos colar aqui dentro do mock cache. Aqui dentro a gente vai fazer um export nisso aqui direto. A gente precisa aqui de algumas dependências. A gente precisa do cache store e precisamos do save purchases. Só isso, beleza. Vamos lá, vamos arrumar isso aqui. Aqui eu vou pegar de @data/protocols cache e no de baixo tá certo, é o domain /use cases. Show de bola. Vou salvar isso aqui e agora a gente não tem mais esse arquivo aqui dentro. A gente vai pegar isso aqui de dentro do data test. Então basta eu pegar do mesmo arquivo aqui e agora no index do teste eu vou ter que exportar aqui também o mock cache. Não precisamos mais importar aqui o cache store e nem o save purchases. Vou salvar. E o teste continua passando, perfeito. Então o código de teste aqui ficou um pouco mais enxuto, né? Tiramos aqui algumas coisas que são reaproveitáveis, colocamos em arquivos. O make SUT é específico desse teste, então eu vou manter ele aqui mesmo. Então vamos lá, git c mais uma vez. Vou botar aqui move cache store spy to its own file. Ok, para finalizar essa aula aqui, mais um refactor que eu quero fazer, que na verdade não é bem um refactor. Ele vai ser um refactor, mas é um refactor que influencia nos testes. Hoje, se eu abrir aqui, deixa eu fechar esses arquivos que eu abri. Se eu pegar o meu código de produção hoje, inverter a ordem desses testes, a gente ainda tem um teste falhando aqui. Ele está falhando do teste que a gente chama, que a gente moca uma exceção para o delete e depois ele chama o insert, que ele não deveria chamar o insert. Então assim, eu acho que a gente deu sorte aqui de ter um teste desse tipo, porque ele retorna uma exceção, não chama o outro, mas vocês podem reparar que os outros testes todos passaram. Então assim, eu não quero contar com a sorte aqui que por causa de um teste sortudo a gente acabou pegando esse bug. A gente tem que testar aqui que a ordem dessas chamadas foi feita na ordem correta. Isso aqui é muito importante, garantir que o delete foi chamado antes do insert. Então vamos lá. O que eu vou fazer? Eu vou abrir aqui o mock cache e dentro do cache storage spy eu vou colocar aqui alguma coisa para a gente controlar a ordem dessas chamadas. Então, na minha opinião, a melhor forma de eu controlar a ordem de forma que fique organizada seria com um array. Então eu posso criar aqui, por exemplo, alguma coisa que eu posso chamar de
de message. Toda vez que a gente chamar um método aqui, a gente está passando uma mensagem para essa classe aqui que eu chamei você com o método delete, que eu chamei você com o método insert. Então o que eu vou fazer? Eu vou criar uma propriedade interna do cache storage spy, eu vou criar um enum para ficar mais fácil de chamar isso aqui. Então eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz na interface, que foi criar um namespace para adicionar uma variável interna do tipo enum. Primeiro deixa eu ver se ele aceita aqui esse enum aqui dentro. Se eu botar aqui messages, deixa eu botar aqui message primeiro. E aqui seria... Não vai aceitar. Com certeza ele não vai aceitar isso aqui. Eu vou colocar isso aqui dentro do namespace. Vamos lá, namespace. E aqui a nossa classe é o cache storage spy. E dentro dele eu vou adicionar um novo tipo. Então eu vou fazer com export enum. E aqui eu vou chamar de message. Então ele é um enum que vai ter dois tipos de casos aqui. Ele tem um delete e tem o insert. Também vou fazer export aqui nesse namespace. E agora dentro do cache storage spy eu vou criar aqui uma propriedade que eu vou chamar de messages. Isso aqui vai ser um array de cache storage spy.message, que foi esse enum que eu criei agora. Inicialmente ele está vazio. E aí o que eu vou fazer? Eu vou alterar aqui os meus testes, vou salvar isso aqui. Não deve influenciar em nada isso aqui que eu fiz. E agora eu vou alterar o meu teste. Por exemplo, o primeiro teste. Ao invés de eu comparar aqui que o delete calls count foi 0, eu posso chegar aqui e criar dentro do... testar isso aqui com um messages. Então eu quero garantir que a quantidade de mensagens que eu recebi no construtor foi nenhuma. Então eu espero que isso aqui seja igual a um array vazio. Ou seja, eu não chamei nem o delete e nem o insert aqui dentro. Inclusive a gente pode alterar o nome desse teste aqui, porque foi um teste que faltou, que é garantir que o insert não seja chamado dentro do construtor também, né? Então, should not delete or insert cache on sut.init. Vou salvar isso aqui e o teste continua passando. Beleza? Vou copiar isso aqui. No segundo teste, a gente chamou aqui o delete e quer garantir que ele funcionou corretamente. Nesse caso aqui, mesmo que a gente esteja testando aqui só o delete, como a nossa classe de produção já está pronta, quando eu chamo o save sem mocar erro para ninguém, é a mesma coisa que eu ter chamado o delete e o insert. Então ele tem que ter duas mensagens aqui dentro. Ele tem que ter o cache storage spy.message.delete e tem que ter o cache storage spy.message.insert. Ele tem que ter chamado os dois aqui dentro. Deixa eu ver se isso aqui vai passar. O teste não passou. Vamos ver aqui por quê. Deixa eu ver se eu fiz alguma coisa errada aqui no mock cache. Ok, é porque a gente não está chamando um message em lugar nenhum. Então o primeiro teste passou porque ele estava vazio. Agora sempre que eu chamar um delete, o que eu quero fazer? Eu quero chegar aqui dentro e fazer aqui o this.messages.push. Eu vou adicionar nesse array aqui um cache storage spy.message.delete. Então sempre que eu chamar esse método, eu vou adicionar nesse array uma mensagem do tipo delete e no insert a gente vai inserir uma mensagem do tipo insert. Vamos ver se o teste vai voltar a passar com isso. Beleza, voltou a passar. Então eu acho que vai ficar mais fácil de ler o teste com isso aqui. Não sei se isso aqui vai acabar confundindo alguém, mas eu garanto aqui que as mensagens chamadas foram uma de delete e uma de insert. Nesse caso aqui, onde o cache, o delete falhou com uma exceção, o que eu espero que aconteça? Eu espero que ele chame o delete e não chame o insert. Então só pode ter um delete lá dentro. O teste não passou. E eu imagino que isso aqui seja porque quando a gente fez esse simulate error, a gente substituiu a implementação do delete inteiro, que era isso aqui, por um throw new error. E a gente parou de fazer esse message.push. Então o que a gente pode fazer aqui, além de ele retornar uma exceção, a gente também vai manter isso aqui que ele estava fazendo antes, que é adicionar uma mensagem do delete. E a mesma coisa para o insert. Além dele retornar uma exceção, a gente também vai fazer aqui um messages.push do insert.
Vou salvar aqui de novo. E show de bola, é isso mesmo, o teste voltou a passar. E vamos lá, vou copiar isso aqui mais uma vez. Nesse teste aqui, que é tudo sucesso, a gente quer chamar o delete e o insert. Então a gente pode trocar esses dois asserts por um só e garantir que tenha chamado um e depois o outro. Beleza, continua passando. E no final do insert error, a gente também pode fazer um teste aqui. Por mais que o insert tenha falhado, ele tem que chamar o insert. Nesse caso aqui a gente quer que a nossa classe retorne uma exceção no final, mas ele chamou ambos. Beleza, perfeito, continua passando. E com essa mudança que eu fiz aqui, a gente pode abrir mão agora do delete calls count e do insert calls count. A gente não está mais utilizando essas variáveis aqui dentro. Então a gente arrumou uma forma um pouco mais elegante de garantir que os métodos foram chamados. E qual a diferença que a gente tem agora? O teste continua passando. Se eu inverter a ordem na chamada agora, vocês vão perceber aqui que todos os meus testes passaram tirando o primeiro, que o primeiro ele testa que não tenha nada. Mas todos os demais testes agora estão falhando porque a ordem está errada. Então isso aqui é muito importante. Se eu chamar agora o delete duas vezes, ele também continua validando porque ele está comparando o array e ele tem que ter só uma mensagem de delete e aqui ele está passando duas mensagens. Então ele falha se eu colocar o insert duas vezes. Também falha. Se eu colocar ambos duas vezes, óbvio que vai falhar. Então, perfeito. Eu acho que assim fica bem mais seguro o nosso teste, bem mais garantido que a gente está testando a quantidade de vezes que a gente chamou cada um e a ordem também. E como isso aqui é um componente genérico que a gente vai utilizar em vários casos de uso, eu acho bem legal a gente fazer bastante teste aqui dentro, garantir que isso aqui está se comportando da forma correta. E a gente pode reaproveitar isso aqui depois em vários casos de uso sem ter medo de que isso aqui vai quebrar nada. Então, beleza, vamos comitar isso aqui. Git C. Eu vou botar aqui change asserts to use array to ensure order and quantity of calls. Então é isso, eu vou encerrar essa aula por aqui. Acho que a gente já fez bastante coisa, já botamos aqui o faker, já refatoramos o projeto para deixar ele um pouco mais organizado. E esse teste que eu acho que é muito importante de garantir a ordem. Acabamos aqui de tabela usando também o enumeration do TypeScript. Então para quem não está muito acostumado com isso aqui, é bom que conhece um pouco mais de recurso do TypeScript. E é isso. Próxima aula a gente volta aqui. Faltou a gente testar ainda o timestamp. Então a gente precisa inserir o dado no cache com o timestamp também. Então, próxima aula a gente continua. Até a próxima. Fui!